Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula aqui e nessa aula vamos falar sobre o que é uma função, que ela é basicamente um bloco de código que é executado apenas quando chamamos ele. Então, vamos começar aqui com um exemplo simples e depois nós vamos evoluindo ele. Então, basicamente, deixa eu começar aqui. Eu quero imprimir, a nossa famosa mensagem Olá Mundo, né? Se eu fizer isso daqui, ele imprime, tudo bem, isso daqui a gente já sabe. Já está cansado de ver. E se eu quiser colocar isso dentro de uma função e apenas chamar ela, e imprimir ela no console por um número determinado de vezes, como que eu faço? Então eu venho aqui, dou um nome para ela e coloco aqui dentro desse bloco de código. Dois pontos. E aqui eu chamo o nome da função. Se eu executar aqui, o que acontece? Ele vai imprimir ela. Se eu não chamar ela, não acontece nada, ele não imprime nada. E se eu chamar aqui para um número, por quantas vezes, forem necessárias, ele vai imprimir quantas vezes, em quantas chamadas houver. Eu também posso trabalhar com isso com parâmetros. Então, vamos dizer que eu quero usar o meu nome aqui, por exemplo. Então, eu venho aqui e coloco o nome. Para colocar esse parâmetro, como que eu faço? Eu vou ter que passar um argumento aqui para ele. Então eu vou definir o nome desse argumento aqui dentro, dentro desses parênteses, que é o argumento que eu vou estar passando para cá. Então se eu vir aqui e chamar, passando exatamente esse parâmetro, ele vai exibir meu nome, chamando o argumento que eu passei para ele. Eu também posso trabalhar com isso com o nome de uma variável. Então, eu posso vir aqui, colocar meu nome aqui dentro e simplesmente chamar essa variável aqui. Vamos executar. Aqui eu também posso, assim, o nome que eu vou passar aqui, o nome da variável em si, ele é indiferente porque ele vai ler aqui. Então, se eu quiser passar um nome underscore aqui, por exemplo, underline, ele vai entender da mesma forma. E aqui, idem, Desde que esse nome corresponda ao nome que eu estou chamando aqui dentro, aqui o que eu vou passar por fora é indiferente. Ele vai entender como sendo o meu primeiro parâmetro daqui, que eu estou passando na minha função. Eu também posso trabalhar com mais nomes, com mais nomes não, com mais parâmetros no caso, Então, vamos dizer aqui que eu coloque aqui o primeiro nome. Então, eu vou usar ele aqui dentro. Vamos colocar o meu primeiro e segundo nome, por exemplo. Vou colocar um espaço aqui. E vamos colocar aqui uma chamada último nome. Vou chamar a minha função. Então vamos colocar o nome do canal aqui para ter como exemplo. Só que repara que eu não declarei essa função. Ou seja, se eu rodar isso daqui, ele vai dar erro. Então eu tenho que declarar exatamente aqui as quantidades de parâmetros correspondentes. Aí aqui ele já exibiu corretamente o nome do canal. Se eu vir aqui e colocar
qualquer outro código, ele também vai ser contemplado dentro da minha função. Ou seja, né, respeitando aquela questão da indentação que nós já vimos em outras aulas, tudo que está dentro desse bloco aqui, né, ou seja, tudo que está abaixo dessa função, ele vai ser chamado, né, quando eu realizar a chamada dela, né, vai ser apresentado quando eu realizar a chamada dela. Então, né, eu fiz aqui um exemplo, lagcode, tem um bom dia. Ele, né, fez o print exatamente de tudo que eu tinha colocado embaixo dele. Eu também consigo fazer um mix aqui de, né, a gente aqui está só trabalhando com strings, mas eu também consigo fazer um mix aqui e colocar, por exemplo, um integer, né, um inteiro, a minha idade, por exemplo. Então vamos colocar um outro print aqui, né? A sua idade é... Aí aqui ele já está sugerindo, né? Como nós vamos chamar o número inteiro e vamos exibir isso dentro de um print que é tudo string, nós temos que converter ele também. Então venho aqui e faço a conversão, né? str de idade, que vai ser o nosso inteiro. Mais anos. Não vou revelar a minha idade, mas vamos colocar um número, né, de exemplo aqui. Aqui ele já fala, sua idade é 20 anos. Então, basicamente, né, funções explicadas de uma forma resumida é isso, né? É um bloco de código que é executado apenas como quando chamamos ele. Ele é bem útil, principalmente em termos de boa prática, né, para evitar da gente ficar escrevendo, às vezes, algum código que nós precisamos fazer ele várias vezes ou realizar chamadas diferentes de acordo com parâmetros diferentes. Porque aqui, por exemplo, eu posso, né, querer imprimir um outro nome aqui, por exemplo, o José Code. Ele vai, né, imprimir, né, de acordo com o que eu passei e vai mudar os parâmetros, né? Tá vendo? Então basta apenas uma chamada diferente que ele já vai mudar todos os parâmetros aqui dentro. E geralmente quando a gente está trabalhando, às vezes é necessário mudar apenas um parâmetro, então isso evita que nós tenhamos que ficar reescrevendo vários blocos de código. Existem outros exemplos, né, outras formas de usar um pouco mais complexas em relação a essas funções, mas por enquanto vamos ficar aqui apenas com o básico, que é mais fácil de entender, e nas próximas aulas aí futuramente, quando nós pegarmos alguns exercícios para fazer, eu acabo explicando alguns métodos mais avançados dela. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, deem um like aí se vocês curtiram o conteúdo. E até a próxima.